carta apócrifa atribuída a Arthur Bernardes chama Hermes de sargentão sem compostura, querendo incompatibilizar Bernardes com os militares, o que é parcialmente conseguido. Surge o candidato dissidente, Nilo Peçanha, que é derrotado. Depois das eleições, o Clube dos Militares interfere na sucessão de Pernambuco, sugerindo à guarnição local desobediência à neutralidade imposta aos militares. Advertido pelo ministro da Guerra, Pandiá Calógeras, Hermes retruca, e no dia 2 de julho de 22 é decretada sua prisão e suspensas as atividades do Clube Militar. Mesmo com a sua revogação no dia seguinte, a prisão gera indignação na dissidência. Seu filho comanda a unidade militar de artilharia no Forte de Copacabana. Diversos descontentes vão até lá no dia 5 de julho e iniciam uma revolta. Acusado de conspiração, Hermes é novamente preso e libertado só em janeiro de 1923. 2 anos depois da revolta de Copacabana, em 5 de julho de 24, tem início na capital paulista a revolução liderada por Isidoro Dias Lopes, Joaquim Távora e Miguel Costa, com a tomada das instalações da 2ª Região Militar e adesão dos membros da Força Pública do Estado. O episódio ficou conhecido como a Revolta Esquecida. Os rebelados pretendem enviar uma força para Santos. Acham que a luta será breve, o que não acontece. Falha o elemento decisivo, a ocupação fulminante da capital paulista. Vários civis são vítimas dos bombardeios. Milhares de paulistanos fogem para o interior. Depois de 22 dias de combates, os chefes da rebelião deixam a capital e seguem para o Mato Grosso pela estrada de ferro Sorocabana, até Presidente Epitácio, às margens do rio Paraná. Em Três Lagoas, são rechaçados pelas tropas legalistas do Mato Grosso e rumam ao Paraná. Usam vapores para descer o rio com seus equipamentos. Em 14 de setembro de 24, após rápido tiroteio, tomam a cidade de Guaíra. Depois de 10 dias de marcha pela margem do rio Paraná, a coluna ocupa a deserta Foz do Iguaçu. A região é despovoada e desprovida de elementos de defesa. O oeste, até então conhecido como Alto Paraná e identificado nos mapas como Sertão Desconhecido, é ocupado por argentinos e paraguaios, trabalhadores nas obragens que extraem erva mate e madeira. As forças rebeldes contam com 3.000 homens, 20 canhões, 40 a 50 metralhadoras e 6 milhões de tiros, dispostas em 3 brigadas comandadas pelos generais Padilha, entre Guaíra e Porto Mendes, João Francisco, entre Santa Helena e Foz do Iguaçu, e Miguel Costa, entre os rios Paranapanema e Ivaí. A ocupação da região, entre os rios Piquiri e Iguaçu, desde as barrancas do rio Paraná, não é tão difícil. Destaca-se a figura de João Cabanas, tenente da Força Pública Paulista, chefe da mítica Coluna da Morte. A Serra do Medeiros torna-se trincheira natural, próxima à estação de telégrafo de Catanduvas, equidistante dos portos de Guaíra, Mendes, Iguaçu e intermediários, e na estrada carroçável entre Catanduvas e Guarapuava. Ali se instalaram os rebeldes. Esse local fica aproximadamente 10 léguas de Catanduvas. Daqui até Catanduvas nós vamos ter que ultrapassar a Serra do Medeiros para chegar no Belarmino, na Isulina, no Borman e em Guaranhaçu e também no Reduto Formiga. Aqui nós estamos no Passo Liso. À minha esquerda, onde a gente vê aquelas casas lá no fundo, era o armazém do seu Teodorico Rodrigues, onde vendia secos e molhados para os moradores de Catanduvas na época da Revolução de 1924. Aqui, à minha direita, onde era a estação telegráfica de Catanduvas. Aqui era um importante meio de comunicação, a qual os revolucionários utilizaram como quartel-general para se comunicar com a tropa que estava lá em Foz do Iguaçu. Aqui ao lado de baixo, nessa vista,
existiam algumas casas. No período da Revolução, Catanduvas tinha pouco mais de 20 famílias. Lá no alto da colina, lá no alto da montanha, lá concentrava as trincheiras dos soldados revolucionários. A estação de telégrafo de Catanduvas é vital para a coluna paulista manter o contato com o resto do país. Os rebeldes controlam a estrada carroçável entre os portos do Rio Paraná e Guarapuava até Catanduvas e patrulham léguas adiante, próximo a Formigas, hoje Ibema. Em 1º de setembro de 24, já no posto de general de divisão, Cândido Rondon assume o comando das forças legalistas de Ponta Grossa e instala o quartel-general no Instituto João Cândido. É montado um comboio de carroções de tração animal, caminhões e ambulâncias preparadas na agência Ford. No dia 26 de setembro, Rondon é nomeado para comandar as forças em operação no Paraná e em Santa Catarina. Engrossam as forças de Rondon contingentes de forças públicas de vários estados. O comando dos policiais paranaenses cabe ao capitão Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. Transferido de Ponta Grossa para Guarapuava, o quartel-general é instalado no prédio da antiga prefeitura municipal, na rua 15 de novembro. As tropas começam a estabelecer seus postos na região de Guarapuava, sendo contínuo o movimento dos carroções e de tropas a pé. Embora o teatro de operações fique em Guarapuava, a sede é muito distante das trincheiras. A colônia de Malé, hoje Laranjeiras do Sul, é transformada em centro de operações. Lá, o general Rondon mantém seu QG e manda construir um campo de aviação, de onde decolam 2 monomotores para bombardear com panfletos exigindo a rendição dos revolucionários em Guaraniaçu e Catanduvas. Na época da revolta de 1924, as tropas do Rondon, na época, elas vieram de Guarapuava, passaram aqui pela Vila Laranjeiras, pela Vila Malé, naquele tempo, Colônia Malé, para enfrentar as tropas dos revoltosos na região de Catanduvas, e seguiram por este caminho da estrada antiga que ligava Guarapuava a Foz do Iguaçu. E este caminho que nós estamos vendo aqui, essa estrada hoje já está com uma pavimentação diferente, mas ela é o caminho antigo que ligava, então, por esse local aqui, ela entrava na cidade, hoje cidade de Laranjeiras, entrava na vila, e aí ela seguia rumo a Catanduvas e Foz do Iguaçu e etc. E aqui passava também a linha do telégrafo, né? Nós tínhamos um posto do telégrafo em Laranjeiras. Naquele tempo, neste local, tinha a igreja velha da cidade. É um dos pontos mais altos de Laranjeiras do Sul. Nessas imediações foi instalado o quartel-general. A saída da cidade rumo à cidade de Foz do Iguaçu. Nós vamos passar agora aqui
Nós temos aí o Deve ter um rio aqui embaixo. 127, o quilômetro 130, que são as localidades, né? E aí vai até o rio Xagu, né? E a partir do rio Xagu vai... Daqui o rio Xagu dá o quê? Dá uns 20 quilômetros? Em torno disso. Aqui nós temos sobras de munição que foram utilizadas na Revolução de 1924. Provavelmente pelas tropas governistas, porque nós estamos em Laranjeiras. Os revoltosos não chegaram até aqui. Já tínhamos fuzil Mauser, mas ainda tínhamos muitas armas do tipo Comblain e Mannlicher, que eram as armas que eram do exército, que usavam as armas antigas, né? Ele deve ter em torno de uns 4 ou 5 quilos, né? E era a ferramenta de uso deles durante as batalhas que eles tinham na região de Catanduva, né? Ela foi encontrada aqui num lugar bem próximo de Laranjeiras, na chamada Fazenda Velha, né? Quando tinha um tratorista fazendo uma escavação para a construção de um chiqueirão de porco e encontrou essa arma enterrada no chão, né? E aí ela acabou vindo parar nas minhas mãos aqui, eu guardo ela com muito carinho, porque ela representa aí uma peça importante aí da história e da memória da Revolução de 24 aqui na nossa região, né? Nós estamos num local, no rio Guaranizinho. A profundidade desse fosso aqui, de uma gruta, é de mais de 150 metros para baixo do nível onde nós estamos. Imagine a dificuldade que foi para transpor este curso de água. Depois da Guerra do Paraguai, tem que voltar um pouquinho, em 1970 começaram essas histórias de fazer as estradas estratégicas. Aí a primeira coisa que se fez em 1910, de 1906 a 10, eles fizeram a linha telegráfica. Porque ele vinha até Laranjeiras, que era Malé, né? E daí eles fizeram ali. Dali eles desdobraram, seguiu a linha telegráfica até Foz do Iguaçu. Tinha que ter a conservação da linha de telegráfica. Era o chamado guarda-fio. Saía de cada posto desse lá de Catanduva, saía um guarda-fio. Limpando o mato. Cortando os galhos que estava, cortando aquilo que já estava crescendo, que estava incomodando, porque o telégrafo era um fio só, porque o outro era terra no lugar. Bom, e aonde passava o cavalo tinha que descer e subir porque ele bebia água. Ele não podia ir pelo espigão, ele tinha que ir começaram a vir veja bem, os polacos. Vieram pelo mesmo caminho dos cavalos. Tinha que vir melhorando e tal. E também, mas os cavalos precisavam d'água também, né? Então, a mesma necessidade do cavaleiro, os carroceiros precisavam. Então, era assim. As carroças tinham que passar dentro d'água e o cavalo, mas o automóvel não, porque tinha que fazer ponte, e ponte custava dinheiro, né? A precariedade do material utilizado em combate é comum aos soldados legalistas e aos rebelados. Torturados pela fome, com as vestes em trapos, o corpo pontilhado de erupções e pés martirizados pela dureza dos caminhos, o solo é ingrato para uma marcha a pé descalço. As forças legalistas se concentram em Formigas, o que impede o avanço rebelde, ao mesmo tempo em que, mais ao norte, surgem em curva a Porto Mendes, passando pelo rio Piquiri e deixando Catanduvas à sua esquerda. Nesta marcha, de flanco, procuram restringir o campo de operações rebelde e ameaçar a sua retaguarda. Argel Bittencourt de Camargo.
o Argeu, então, ele montou uma serraria ali e eu fui fazer a contabilidade, cuidar desse detalhe. São detalhes técnicos de ordem fiscal que eu atendia e tal. Mas ali, eu como era curioso, e eu sou de família dali também, então eu mexia naquelas trincheiras e encontramos uma enormidade de objetos restantes dos combates lá. Tanto que esses objetos, quando nós organizamos o Memorial de Catanduvas, eu entreguei lá. O Exército Brasileiro já tinha Mauser, de 1907, mas essas armas eram antigas do Exército. Essa aqui, a Comblain e a Mannlich, eram parecidas. Essas foram as armas utilizadas pelo Exército Brasileiro e também pelos revoltosos. Essas armas não eram únicas e exclusivamente do Exército. As tropas do general Rondon utilizaram essas armas ou aprenderam essas armas dos revoltosos. Essa bala de canhão, ela tem mais de 6 quilos de peso. Foi uma bala que não explodiu e foi encontrada no Bormann. Quase todo esse armamento aqui veio do Bormann, onde teve combate. Além da Rocinha e do Bellarmino, que são os dois lugares onde houve as batalhas mais sangrentas, também no Bormann houve batalha. Este aqui, ó, esse aqui é um sabre. Com esse sabre você colocava no fuzil ou no mosquetão e espetava. Ou era você pôr para juntar as armas, fazer o sarilho. Combates intensos, noites frias e dias de calor sufocante corroem lentamente o moral das tropas revolucionárias que lutam contra o inimigo mais numeroso e melhor armado. Famintos, com pouca munição e sitiados, passam semanas seguidas dentro das valas que se estendem pelas encostas da acidentada topografia. As tropas rebeldes sofrem com sarna, falta de assistência médica e de locais apropriados para suas necessidades fisiológicas. As dificuldades das tropas federais são um pouco menores, pois contam com o apoio de retaguarda. A trincheira é cama, banheiro e sepultura. As forças policiais e do exército continuam a fustigar as forças rebeladas que se sustentam tenazmente nas trincheiras da Serra dos Medeiros, separadas por poucos quilômetros das tropas legalistas. Os enfrentamentos são inevitáveis, com pesadas baixas de ambos os lados.
A artilharia de Rondon repele os ataques dos rebeldes na Serra dos Medeiros e no Passo do Borman. A intensa fuzilaria dos infantes e o uso de canhões de 75 milímetros forçam a retirada das colunas de vanguarda das forças paulistas. Eu estou aqui dentro de uma trincheira situada no Borman. Estamos a mais ou menos 3.000 metros do lado da outra encosta, do outro morro, que é o Belarmino. Isso. E temos também ali o Medeiros, que é chamado Medeiros na parte de baixo. Serra do Medeiros. Ali, o Belarmino lá, e aqui é o Borman. A Rocinha é um pouco mais distante para lá. Isso. No dia 28 de dezembro, esses redutos foram tomados e os rebeldes retrocederam, logicamente, para Catanduvas daqui. E aí foram ocupadas essas áreas aqui pelas tropas do general Rondon. Em 29 de dezembro de 1924, o QG de Guarapuava emite telegrama informando que assumiu o controle de Medeiros, Borman e Formigas. Os rebeldes retiram-se para Catanduvas. O comando rebelde decide que as tropas em Catanduvas devem reter o grosso das tropas federais e o restante deve retornar à região de Guaíra e lá decidirem o que fazer após a retirada do Paraná. Os combates se estendem até fim de março de 1925. Após 6 meses de combates e quase 10 meses da chegada ao Paraná, as tropas rebeladas não têm mais condições de continuar. A esperança dos reforços do Rio Grande do Sul se acaba com a chegada de 800 homens e mulheres, liderados pelo capitão do exército Luiz Carlos Prestes, sem cavalos, nem equipamentos, armas ou munições. O destino dos 400 combatentes restantes é a morte em ação ou a captura por parte das tropas federais. O avanço de 4.000 soldados, sob comando de 17 generais, aliado aos constantes bombardeios da artilharia e fustigados pelas metralhadoras, não deixa alternativa além da rendição. 29 de março de 25 marca a rendição dos últimos combatentes em Catanduvas, ou melhor, dos últimos farrapos humanos que restam da malograda rebelião paulistana. O futuro daqueles homens é o degredo da colônia Clevelândia no Amapá. Deles, menos de uma dezena volta para casa. Foram registradas 179 baixas nas tropas de Rondon, sendo 7 da Polícia do Paraná. Fala-se em mais de 1.000 revoltosos mortos. Em Foz do Iguaçu, os sobreviventes livres de Catanduvas reúnem-se aos demais rebeldes de todas as lideranças, onde decidem seus rumos. Algumas lideranças vão para o exílio. Cabanas, depois de troca de farpas com Prestes e acometido por impaludismo, se retira para a Argentina. Miguel Costa e Prestes, com cerca de 1.500 homens e mulheres, embrenham-se pelo Paraguai, entram no Mato Grosso e seguem pelo interior do Brasil no movimento que ganha o nome Coluna Prestes. Todos os líderes são anistiados e na Revolução de 1930 ressurgem ao lado de Getúlio Vargas.